Louvemos. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, porque venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Louvamos o teu nome, Jesus. O Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte e nos deu vida. Glórias ao teu nome. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará. De perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Vamos junto, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus. Louvado seja Deus. Amém. Enche os céus, a criança.
Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Salmo de número 134. Queremos saudar a amada igreja do Senhor que está aqui e você que está em casa, que está pronto para servir ao Senhor, para aprender mais da palavra do Senhor. Nós estamos aqui juntos e nós vamos prestar um culto ao Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. E nós estamos, irmãos, muito felizes e queremos desejar a você um bom domingo, que o Senhor abençoe a sua vida ricamente no dia de hoje. Vamos orar? Convido a igreja a ficar em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por estarmos aqui na tua casa. Te louvamos, Pai querido, por podermos falar contigo, ó Pai. É um privilégio tão grande, Senhor, que nós temos em poder falar com o Senhor. E o melhor de tudo é saber que o Senhor nos ouve e que o Senhor também atende às nossas orações. Ó Deus, nós te louvamos por teu tão grande amor para conosco, ó Pai. Te louvamos pelo dia de hoje, por esta manhã. Te louvamos, Pai querido, por esta igreja e pelos irmãos que estão em casa, que têm vontade de vir, mas ainda não podem. Mas pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a esta igreja, que o Senhor esteja abençoando as demais igrejas dessa cidade espalhadas por todo o mundo. Que o Senhor esteja abençoando, Pai querido, os nossos médicos, o Senhor esteja abençoando os profissionais em geral da saúde, ó Pai, desde o zelador de um hospital até o médico, o diretor. O Senhor esteja abençoando cada profissional da saúde, ó Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, por essa igreja, nós pedimos por cada um de nós e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu li agora o Salmo 134 e agora nós vamos ler o Salmo de número 136 e nós vamos fazer um exercício. Esse Salmo é bem interessante e a segunda parte fala
porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, eu vou falar a primeira parte de cada versículo e você vai falar a segunda. E aí você em casa, as crianças, todo mundo vai falar, porque é bem fácil, é a mesma frase, então todo mundo vai falar. Salmo de número 136, tá? Todo mundo aí em casa, preparado? Vamos lá. Todos encontraram? Salmo de número 136. Nós vamos aguardar, que a gente quer que todo mundo participe, inclusive as crianças que estão em casa, tá? São 26 versículos. Vamos lá, todo mundo juntos. Vou começar agora, tá? Vou falar a primeira parte do primeiro versículo, a primeira parte do segundo versículo, e os irmãos vão falar porque a sua misericórdia dura para sempre, ok? Vamos lá. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores. Ao único que faz grandes maravilhas. Que com habilidade fez os céus. Que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite, aquele que matou os primogênitos do Egito e tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço forte. Aquele que dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessá-lo. Mas lançou a Faraó e o seu exército no mar vermelho. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. E matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus. E Og, rei de Bazã. E deu a terra deles como herança ao seu servo Israel. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados e nos livrou dos nossos adversários. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Deem graça ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu convido o irmão Arão a vir aqui à frente e orar. E aproveite a sua oração, ore também pelo irmão Eliud, que trará o estudo da palavra. Hoje nós vamos começar no Catecismo de Heidelberg. Nós vamos ouvir com o irmão Eliud hoje sobre salvação. Então, são estudos muito preciosos. E o irmão Arão vai orar e logo após a palavra já está com o irmão Eliud. Oremos. Maravilhoso Deus, graças nós te damos pelo privilégio de estarmos no santuário para louvar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque diante da ameaça da morte, a tua igreja está viva e ativa. Pedimos, ó Senhor, que o Senhor continue a vivificando aqueles que estão cambaleando para a morte, mas que através de algum meio de comunicação, eles ainda assim procurem, Senhor, a ouvir a tua palavra, pois tem muitas formas de comunicação através
desses meios de comunicação. Ajuda as pessoas a abrir o entendimento e valorizar quanto é importante estar na tua presença diante dessas dificuldades. E agora nós pedimos que a tua palavra venha alcançar a tantos nós que estamos presentes, como aqueles que estão ausentes. Que a igreja, Senhor, embora um pouco separadas, mas não perca a unidade. Nós oramos, agradecendo no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia à Igreja do Senhor Jesus, graça e paz, né? Agradeço ao nosso bom Deus por estarmos aqui. É um privilégio, irmãos, estarmos aqui com saúde, adorando ao Senhor, aprendendo da sua palavra e revendo os irmãos, tá? Pelo fato de não podermos pegar na mão dos irmãos, abraçar os irmãos, mas só pelo fato de estar aqui junto conosco, já nos dá uma grande alegria no coração. Tá? E eu quero falar a respeito da nossa lição de hoje. Ela vai tratar a respeito sobre, como já foi mencionado pelo irmão Francinaldo, vamos falar sobre a salvação. Tá? Lembrando que no início desses estudos, tá, nós falamos sobre a nossa miséria, ou seja, a nossa condição diante do Senhor. Como a nossa lição ela não traz um texto básico, tá? Eu quero aqui escolher um texto muito bom, que fala sobre a nossa salvação, que está baseada em João. Um texto muito conhecido, tá? João capítulo 3, versículo 16 e 17. E finalizando, a partir do versículo 34, finalizando o capítulo. Tá? Vamos ler nesse momento. Os irmãos que estão em casa, quem está acompanhando junto conosco através da internet, possa estar também abrindo a sua Bíblia em João capítulo 3, a partir do versículo 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para concluir, o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar nesse momento? Deus eterno, nós não temos, ó Pai, palavras para expressar a gratidão do nosso coração, em saber que nós herdamos a culpa e a corrupção do pecado dos nossos primeiros pais, Adão. E mesmo assim o Senhor olhou para nós e viu em nós pecadores. Mesmo assim, se interessou por nós por causa do teu amor derramado lá na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor olha para Jesus e vê que nós somos justificados no sangue do seu Filho. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo. Obrigado, Deus, pela vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado por estarmos aqui, por termos sido escolhidos pelo Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
louvamos o Teu nome, te agradecemos porque o Senhor é bom para conosco. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui. E em nome de Jesus, nós te agradecemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, a nossa lição dessa manhã, como já foi mencionado, essa lição, vamos falar sobre o Catecismo de Heidelberg, e fala exatamente sobre, tem 3 pontos importantes. A primeira fala sobre a nossa miséria, né? Nossa condição como homem pecador, que assumimos aquela culpa, né? E a corrupção do pecado, lá em Adão. Aí fala, na segunda parte, fala sobre a salvação, que é o que vamos iniciar hoje, a partir da pergunta número 12. E depois fala da nossa gratidão. Tá? Lembrando que na nossa oração nós já lembramos também de agradecer. Certo? Lembrando que nunca é pouco estar agradecendo ao Senhor aquilo que Ele tem feito por nós. E falando sobre salvação, nós temos aqui uma pergunta bem interessante. Ele vai iniciar uma pergunta bem interessante sobre a nossa salvação na nossa lição. Você abre aí na página 42. Então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nesta vida e na futura, ou seja, na eternidade. Como podemos escapar desse castigo e de novo ser aceitos por Deus em graça? Parece ser difícil, né, irmãos? Na verdade, com o nosso olhar humano, é impossível. Eu quero mencionar aqui uma história que ocorreu com a minha vida quando eu era adolescente. E eu tinha uns vizinhos que eram também cristãos, evangélicos. E esses vizinhos, eles receberam a visita de alguns vendedores, né? Aqueles vendedores ambulantes. E ali naquele diálogo, eles começaram a discutir a respeito sobre salvação. E um daqueles vendedores disse que não concordava pelo fato do cristão, do evangélico principalmente, né, dizer que estava salvo. Aí teve um outro que questionou, né, que refutou aquela pergunta. Ele disse, não, eu concordo, quando ele disse que está salvo. Ele está salvo, sabe de quê? Ele está salvo, na fala dele, né? Está salvo do cigarro, da bebida, da prostituição. Tá? Então, ele está salvo disso. Então, concordo. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que a salvação que o Senhor nos dá não é só nessa vida. A nossa salvação, nós já estamos usufruindo dessa salvação. Aqui, a salvação ela é eterna. Então, a própria palavra de Deus nos diz, no texto que nós acabamos de ler, certo? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, podemos entender que a salvação, com certeza, ela partiu do coração de Deus para nós. Então, diante dessa pergunta aqui, nós temos aqui o justo julgamento de Deus, que diz que nós merecemos castigo nesta vida e na vida futura. Deus é justo, Ele faz justiça. Mas pode ser que o ímpio, ele vai questionar isso. O ímpio pode dizer, eu não creio que Deus seja justo, porque como é que pode? Eu vivo 80 anos, 100 anos, tá? E aí Deus, como forma de castigo, se eu não obedeço a sua palavra, se eu não creio no seu filho, aí Ele me dá a eternidade como castigo. É um Deus injusto. Seria injusto se Deus não tivesse propiciado a salvação. Se Ele não tivesse providenciado a salvação em Cristo. Basta apenas que nós creiamos no seu Filho. Basta apenas que nós creiamos, obedeçamos aos seus mandamentos, para que possamos ter a garantia de vida eterna. O versículo, para todo aquele que nele crê, não pereça. Esse não perecer aqui,
Não é perecer no que diz respeito à morte física, mas é que não venhamos perecer eternamente longe do Senhor. Então, essa salvação completa, o Senhor nos dá a salvação completa, assim como Ele quer que nós também estejamos cumprindo justiça 100%, completa. Então, diante dessa pergunta, nós entendemos que o nosso Deus, Ele é justo. O versículo que foi lido no Salmo 136 fala sobre as misericórdias do Senhor. Ela dura para sempre. Então a misericórdia do Senhor nos alcançou. A sua graça nos alcançou. Então na pergunta aí, como é que nós podemos ser aceitos por Deus? E de novo, receber essa graça. Por que de novo? Porque lá no passado, Adão e Eva, eles usufruíram dessa graça, dessa comunhão. Estavam perfeitos ali diante do Senhor. Todo dia, na virada do dia, Deus ia lá conversar com Adão e Eva. Perfeitos. Mas aí, eles desenvolveram a culpa e a corrupção. Perderam essa comunhão. Perderam essa graça de estar com o Senhor. Então, de novo, Deus providencia a salvação. Providencia essa salvação através do seu filho. Vocês lembram lá da história de Abraão, né? Então, Abraão ali Deus pede para ele o seu filho. E ali Abraão, prestes a cometer aquele ato, o anjo brada do céu: não faça isso. Deus, na sua perfeição, na sua onisciência, Ele sabia que o sacrifício de Isaque não seria o suficiente. Nem pelos seus pecados, nem pelos pecados de Abraão, nem tampouco pelos pecados da humanidade. Uma coisa interessante é que hoje nós estamos numa sociedade em que muito se fala a questão de doar, né? Doa sangue, órgãos. Tem muitas campanhas na mídia. Nós podemos entender que nós podemos até doar sangue, doar órgãos, mas nunca doamos a vida. Nunca vamos doar a salvação, nunca vamos doar a vida eterna. Ninguém pode fazer isso. Então, se ninguém pode fazer isso, estamos o quê? Condenados ao fracasso, estamos perdidos. Mas Deus, como Ele é misericordioso, Ele providenciou o cordeiro. E naquele momento ali em que Abraão estava pronto para oferecer seu filho, Deus providencia um cordeiro, fazendo que já dava uma ideia que apontava para Cristo. Então podemos entender que ali já estava mostrando que Deus, o próprio Deus que criara o homem para a sua glória, para o seu louvor, o próprio Deus já sabia que muito no futuro estaria se oferecendo, Ele mesmo se oferecendo por nós, porque sabe que nós não teríamos essa capacidade. Não adianta a autoflagelação, não adianta nenhum tipo de sacrifício, obras, nada disso pode nos dar a salvação. Só alguém que fosse justo, perfeito, obediente, até a morte, e morte de cruz. E o que, diante dessa pergunta, dessa primeira pergunta aí, o que é que Deus quer? Ele quer que a sua justiça, ela seja cumprida. 90%. 99%. Correto, irmãos? Deus quer que a sua justiça seja completa, seja feita 99%. Não. O que Deus quer de nós é que a justiça seja feita 100%. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça. Como resposta aí da primeira pergunta. Ou alguém
por nós. Irmãos, é interessante que nós estamos aqui num culto atípico, né? Esse é um momento de estudo atípico, que está sempre para não sair da linha, né? Tudo perfeitinho. Tá? De certa forma, estamos sendo aqui quase que bem organizadinho, todo mundo bonitinho, todo mundo de máscara aqui, ó. Tá? Só não eu que estou dando o estudo, mas tinho. E o que é que Deus exigia do homem? Exatamente isso. Que tivesse fazendo um sacrifício, uma justiça feita. E nós vemos que desde o princípio, quando Deus escolheu, separou Abraão, aí foi separando Jacó, Davi, Jó, os profetas. Aí vocês lembram lá do dia de Deus com Satanás? Perguntou de onde, Deus pergunta para ele, de onde é que ele vinha? Ah, ele disse que estava passeando na terra. Aí Deus disse, acaso viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, justo e temente a Deus. Mesmo assim, irmãos, Jó, mesmo que ele se oferecesse, não era o suficiente. Não era uma justiça perfeita, não era 100%. Então nós agora vamos fazer o quê? Vamos escolher alguém que seja justo, alguém por nós. Nem isso podemos fazer. Nem para fazer isso por nós não conseguimos fazer. E Deus, na sua infinita misericórdia, providencia aquele que seria justo, para nos dar a salvação. Por isso, no versículo 36, do nosso texto que eu escolhi como texto básico, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sabe? E dizem que o cristão, ele tem medo, tá? Ele crê em Deus porque ele tem medo de ir para o inferno. Mas, na verdade, nós cremos e aceitamos, cremos nesse Jesus, porque é triste passar a eternidade longe de Deus. E receber como castigo a sua ira. Deus está irado conosco. Deus está irado conosco. E Ele vai lançar sobre nós a sua ira. Então nós vemos aqui que nesse intervalo entre Adão até os profetas do Antigo Testamento, até João. Pronto, alguém aí interessante que poderia ser oferecido por nós? João Batista. Não. Você poderia dizer, não, vamos colocar João Batista lá na cruz, ele morrer por nós. Não. Não seria João Batista. Seria o próprio Cordeiro, o próprio Cristo, a quem o próprio João Batista batizou. Então nós entendemos que a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou. E Ele escolheu por nós o Cordeiro justo. Então, já que nós não podemos cumprir, nessa primeira pergunta aí, pergunta 12, já que nós não podemos cumprir, alguém que vai cumprir por nós, alguém que foi escolhido por quem? Pelo próprio Deus. O seu Filho, seu unigênito Filho. Isso é que é amor, irmãos. Amor incondicional. Amor eterno. Antes de partirmos para a pergunta 13, queria saber dos irmãos se tem algum questionamento, alguma participação dos irmãos aqui na igreja. Tá? Irmão Arão? Sim, verdade. O irmão Arão está dizendo aqui
que esse alguém justo tinha que ser alguém perfeito, que não estivesse infectado pelo pecado. João Batista estava. Jó estava. Os profetas estavam. Não havia ninguém. Então Deus fez o quê? Escolheu por nós. Porque a nossa justiça, a forma de nossa justiça, ela é o quê? É um trapo de imundície. Não vale nada. Não serve de nada. Na nossa segunda pergunta, é interessante. A pergunta 13 diz: nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? Podemos, irmãos? Você que está aí nos assistindo, nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? De maneira nenhuma. Aqui temos a própria resposta. De maneira nenhuma. Pelo contrário, aumentando a cada dia a nossa dívida com Deus. Todos os dias nós pecamos, irmãos. Cada segundo. Por isso que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Tá? O texto escolhido por irmão Fascinado foi bem propício. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. É a causa de não sermos consumidos. É a causa da sua ira não vir sobre nós. É porque elas se renovam a cada manhã. Lembre-se disso. Então, se não há alguém, mas você se depara aqui com a verdade da palavra do Senhor, que de maneira nenhuma nós, com as nossas boas obras, entre aspas, né? Nossas boas obras, nós fazemos o quê? Aumentamos a cada dia a dívida com o Senhor. Nós nos tornamos a cada dia devedores. Enquanto que Paulo diz que aquilo que nós temos que dever aos nossos irmãos seja o amor. Tá? E temos que pagar. E podemos pagar. Mas a salvação, a nossa justiça, nós não temos como pagar. Então, se não temos como pagar, nós nos entristecemos. Mas há um detalhe. O mundo lá fora, ele não se entristece pelo fato dele saber que não precisa de um justificador, não precisa de uma pessoa perfeita, porque eles não conhecem o plano de salvação. Não precisa. Posso viver a minha vida regaladamente. Tá? Não deu satisfação a ninguém. Eu não preciso. Mas nós, que a sua graça, a luz do Senhor nos alcançou, a esperança do Senhor nos alcançou, e a fé. Irmãos, até para que nós possamos crer no Senhor Jesus, esse atributo é dado por Deus. O próprio Jesus disse que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Até a capacidade que nós temos de crer, ela é limitada, ou até mesmo nem existe. É Deus que nos dá. É Deus que nos dá. Então, um ponto interessante aqui, a resposta aí, ó, que nós não podemos satisfazer essa justiça. Já imaginou um Deus justo? Eu poderia dizer que Deus é injusto. Senhor, o teu povo, a tua igreja, está passando pela pandemia, está passando por essa virose. Mas, Senhor, o teu povo, pois é, nós não estamos passando na pandemia como algo que seja transformado em castigo sobre nós. Mas sabe por quê? Para nós cristãos, para nós, o povo de Deus, essa pandemia funciona para nós como o quê? Como uma disciplina. Deus está nos disciplinando. Para que o mundo veja lá fora que nós também estamos passando.
Podemos até pensar que nós estamos nessa tempestade no mesmo barco. Mas não é verdade. Não estamos no mesmo barco. Tá? Estamos em embarcações diferentes. Estamos na mesma tempestade. Sabe por quê? Porque a nossa embarcação, ela tem destino. É o céu. Deus já providenciou a salvação. Em Cristo Jesus. E o nosso piloto é o próprio Jesus. Então nós entendemos que nessa tempestade nós vamos passar. E aqueles que não quiseram embarcar junto conosco, vão se perder, vão ficar à deriva. Vão buscar outros caminhos. Mas por quê? Porque eles não têm conhecido a verdade. Eles não têm sido ainda libertos. Então, enquanto nós estamos aqui, a nossa missão é pregar a palavra, é ser luz, é ser sal, é fazer a diferença. Para que o mundo olhe para nós, olhe para os seus filhos, olhe para a sua igreja e veja esperança diante de uma pandemia. E sabe por que o nosso barco está indo para o rumo certo? Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Não tem erro. Nós vamos chegar ao nosso destino. Porque o Senhor está conosco. A não ser alguns que querem sair do barco. Há aqueles que querem deixar o barco. O apóstolo Paulo diz que quantos que corriam, hoje já não correm mais. Tem alguns que vão abandonar. E às vezes a nossa esperança, irmãos, está aqui nessa terra. E Paulo diz, mais miserável de todos os homens, se pensarmos assim, né? Às vezes nós pensamos, Senhor, isso aí tudo tem que passar. Melhorar. É necessário que haja um tempo de paz. Tudo muito bom. E o que Jesus diz, irmãos, é só o princípio das dores. Por isso se faz necessário o quê? Guardarmos a fé, não é isso? A esperança e o amor. O que a palavra do Senhor nos diz lá em João, em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lembra, irmãos, que nós ficávamos só na teoria. Era na teoria, nós ficávamos só na teoria. Nós olhávamos para esses profetas, grandes homens de Deus na sua palavra. Na atualidade, muitos cristãos, portas abertas, janela 1040, muitos cristãos que estão morrendo por causa do Evangelho. Vamos buscar no Senhor refúgio, estarmos olhando para Cristo, como diz o poeta no hino, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Olhando para Cristo. Não vamos perder o foco. Não sejamos que nem Pedro, que ali, caminhando sobre o mar, tirou o foco de Cristo, começou a afundar, começou a perecer. Já imaginou, irmão, se nós, a igreja de Cristo, não guardarmos a fé, não tivermos esperança, nós não seremos a luz no fim do túnel para algumas pessoas. Quero abrir aqui um parêntese. Eu participo de um grupo de WhatsApp. Quem não participa, né? Todos nós. Em Tuntum, na cidade de Tuntum, no município. E ali, um dia eu coloquei uma mensagem, que até eu coloquei no grupo da igreja, né, do pastor Paulo Júnior, diante da pandemia lá. Aí teve uma pessoa lá, não cristã, que disse que achou a mensagem linda.
Ó, irmãos, que oportunidade nós temos para pregar a palavra. Que oportunidade nós temos de levar a palavra através das redes sociais. E às vezes nós ficamos preocupados em quê? Em olhar a notícia, questão política, econômica, a pandemia. Às vezes nós estamos perdendo oportunidades de falar sobre o plano de salvação, de falar sobre Jesus, de pregar o Jesus ressurreto, Cordeiro Santo. O único que pode nos dar esperança diante dessa crise. O único que não pode nos dar garantia de vida eterna. Então, quando nós lembramos que aumentamos a cada dia nossa dívida, nós ficamos tristes. Cada dia nós aumentamos a nossa dívida com Deus. Temos aumentado. A pergunta 14, coisa bem interessante, diz assim: será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? E como resposta, ele nos dá duas negativas. Não pode. Nenhuma criatura pode. Nenhuma criatura pode pagar. Vocês lembram lá de Moisés? Moisés ali, com a intimidade que ele tinha com Deus, aí em determinado momento ele pede para quê? Para ver a glória de Deus. O que é que Deus disse para ele? Moisés, nenhum homem me viu. E quem vê, morre. O próprio Moisés. Então nós entendemos que nenhuma criatura, nem no céu e nem na terra, nem anjos, nem animais. Lembra lá dos animais? Abraão ali, no início, Abraão já oferece um animal. Deus providenciou o cordeiro. Quando Abraão ia executar o seu filho, Deus impede aquele ato. E ali Deus providencia o cordeiro. Foi encontrado ali naquele arbusto, preso aos arbustos. E ali Deus já providenciando. Aquele cordeiro já apontava para quem? Para Cristo. Então, ali começou o quê? A oferecer sacrifício de animais. Já apontando para o cordeiro, para o animal perfeito. Se você tiver a curiosidade de olhar lá em Levíticos, você vai ver que para cada tipo de pecado, existia um tipo de animal. Vários tipos de animais. Para simbolizar e apontar para o Senhor Jesus, para o Cordeiro perfeito, aquele que haveria de morrer por nós. Então imagine aqui, irmãos, nenhuma criatura, nem anjos, como resposta aí, não pode. Primeiro porque Deus não quer castigar outra criatura pela vida do homem. Lembra lá da doação de órgãos? Você pode até doar órgãos, pode até doar sangue, mas não vai desviar a ira de Deus, nem contra você, nem contra seu filho, nem contra os seus. Por quê? Porque tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado dela. E nós não poderíamos livrar os outros.
Então, irmãos, por mais que nós venhamos nos achar justos, íntegro, reto, até parecido com Jó, todos os dias ele oferecia sacrifício. Pode ser que meu filho tenha pecado contra o Senhor. Todos os dias ele oferecia sacrifício, pedia perdão para o Senhor. Conosco não é diferente. Temos que fazer o mesmo. Todos os dias estar prostrado diante do Senhor, pedindo perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos estar diante de Deus, o Deus justo. O Deus justo. Então, se Ele é justo, Ele faz tudo segundo como lhe apraz. Segundo a sua vontade. Nós temos que lembrar que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós não queremos entender assim. Às vezes nós achamos que podemos dar uma ajudinha para Deus. Senhor, essa justiça poderia ser só 99%. 1% dê para mim. Eu irei fazer. Mas não, irmãos. É mais ou menos aquela ideia de que a corrente, se for feita por nós, ela será feita de outro material e não de ferro. Pode ser de plástico, borracha, de vidro, qualquer coisa. E aí pode se quebrar. Por isso que Deus, Ele nos dá a salvação. Ele nos justifica 100%. E como nós sabemos que não podemos livrar os outros dessa ira, na pergunta 15, ela vai dizer o que para nós? Então, se não há criatura, nós estamos diante de um Deus que faz um justo julgamento. Nós não podemos satisfazer a sua justiça. Lembra lá da pergunta do pastor na quinta-feira? Deus nunca diz obrigado. O que é que nós podemos fazer que podemos agradar o Senhor? Tem lá que Paulo diz que mesmo que eu ofereça meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adiantaria. Então nada que nós possamos fazer vai nos justificar diante de Deus. E nenhuma criatura pode fazer isso. Hoje nós temos conhecimento, graças à ação do Espírito Santo em nós, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Os nossos olhos foram abertos. Os nossos olhos foram abertos. Hoje nós conseguimos enxergar a luz. Os olhos foram abertos. Na pergunta 15 diz: que tipo de mediador e salvador então devemos buscar? Que tipo de mediador e salvador devemos buscar? Os sacrifícios de animais já foram suspensos, não existe mais. Que tipo de mediador e salvador devemos buscar? Vamos abrir a palavra de Deus em Atos. É um versículo bem conhecido. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Nós estamos diante de uma cena bem interessante. Ali Pedro e João estão perante o Sinédrio. E ali eles são questionados a respeito do Jesus ressurreto. Do Jesus que havia ressuscitado. Do Jesus que já havia providenciado a salvação.
do Jesus que já havia se entregue pela humanidade. Quando questionado, diante ali daquele sinédrio, Pedro responde lá no versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Glória a Deus! Nenhum outro nome, não há nenhum outro nome dado entre os homens, importa que sejamos salvos. Não há. Os grandes líderes religiosos, os muçulmanos, Maomé, todos esses líderes religiosos já morreram. No seu túmulo só existem seus restos mortais. Eles não ressuscitaram. Eles não puderam vencer a morte. E nem oferecer vida para ninguém. Mas o Cristo que nós cremos, Ele morreu, ressuscitou e está vivo eternamente. Então, esse mediador deve ser o quê? Um homem verdadeiro, como resposta aí da pergunta 15. Deve ser um homem verdadeiro e justo, contudo, mais poderoso que todas as criaturas. Quem poderia fazer isso? O próprio Deus. Ele se encarna em forma humana, assume a forma de servo, e ali, alguém que ao mesmo tempo é homem e ao mesmo tempo é Deus. E no devido tempo ele se oferece por nós. Lembra lá do Getsêmani, quando Jesus pedia para o Senhor afastar dele aquele cálice, o cálice da ira de Deus. Ali Jesus chorava gotas de sangue, suava gotas de sangue. Ali simbolizava o quê? A sua humanidade. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, se alegrava, comia, significando o quê? Que ele era homem, sujeito às mesmas tentações. Sentia fome. Sentiu dor lá na cruz do Calvário, quando foi furado, pregado naquela cruz. Mas ao mesmo tempo era Deus. Por que era Deus? Lembra lá de Moisés? Moisés não suportou nem ver a glória de Deus. Quanto mais suportar a ira de Deus. E ali Jesus, na cruz, como o próprio Deus, ele suporta a ira de Deus. A ira de Deus cai sobre seu filho. O Cordeiro justo, santo, se oferece por nós. Aí podemos pensar que a esperança se foi. Eu sei que os discípulos ali diante daquela cruz, Maria, diante daquela cruz, pensou que a sua esperança tinha se ido. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita. Ele ressuscita para nos garantir a salvação eterna. Não aquela salvação que vai livrar você de qualquer capricho diante de qualquer vício. Porque por capricho você pode se livrar de qualquer vício. Mas capricho não livra você da condenação eterna. Capricho não livra você da ira de Deus. Somente o crer no seu Filho, conforme João 3,16.
quando você crê. Não adianta sacrifício. O próprio Senhor nos diz: obediência quero e não sacrifícios. Obediência. Como o seu próprio filho. Ele poderia muito bem não ter ido para a cruz, mas ele foi obediente. Obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero aqui fazer uma leitura ainda, só para a gente concluir, de algumas passagens bíblicas. Em Filipenses, eu vou estar lendo porque estamos aqui ao vivo, né? Filipenses, capítulo 3, versículo 9. O que é que nos diz a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia aí em casa também. E ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A fé no Senhor Jesus. 1 Pedro 2, versículo 24, 25. Assim nos diz a palavra do Senhor, 1 Pedro 2, 24 a 25. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque andáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém, irmãos? O justo morrendo pelos injustos. O puro morrendo pelos impuros. O perfeito morrendo pelos imperfeitos. Isso é graça, irmãos. Isso é amor. Isso é misericórdia. Então a salvação nos alcançou. A salvação do Senhor nos alcançou. Só para concluir, mais uma leitura que eu quero fazer, está exatamente em Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. 2 Coríntios 5, para concluirmos. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque a salvação do Senhor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor providenciou o mediador. Obrigado porque o Senhor providenciou o Salvador. Nós só estamos aqui porque o Senhor permite. Nós só somos teu povo, ovelhas do teu pasto, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor quis. Nós te agradecemos. Ó Pai, aumenta a nossa fé, nossa esperança e nosso amor em Ti. Que possamos permanecer firmes, ó Deus, até o fim. Que nós nunca venhamos negar o Teu nome.
mas que possamos permanecer fiel ao Senhor até que Cristo volte. Nos abençoa, nos guarda, nos sustenta, pois nós vivemos, nos movemos e existimos, porque o Senhor permite. E em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Agora aqui, passa a palavra para o irmão Francinaldo, para estar concluindo a EBD dessa manhã. Amém. Graças a Deus. Ouvimos o estudo da palavra e nós vemos que para termos a salvação, nós dependemos de Jesus Cristo. É só Ele quem pode nos dar a salvação. Pastor, tem algum aviso? Só avisando aos irmãos, hoje à noite, 6h30, às 18h30, nosso culto. Convidamos os irmãos que venham, temos muito espaço aqui na igreja, né, pastor? Enchendo os bancos aqui, no caso, um em cada banco, no máximo 2, quando é família, né? Pode ser 2 ou 3, família junto. E nós podemos colocar cadeiras lá em cima também. Então, estamos com saudade dos irmãos. Hoje tem mais pessoas aqui, graças a Deus. À noite, com certeza, vai ter mais. E mesmo sem poder dar aquele abraço que a gente tanto gosta de abraçar nossos irmãos, sem poder dar um abraço, mas o fato de ver já é tão bom, poder ver nossos irmãos. Então, à noite, venha, traga sua máscara. O irmão Jonas está ali lembrando, traga sua máscara. Nós temos aqui, ao lado da igreja, temos 2 pias com água, com sabão, para você lavar suas mãos, né? Temos álcool gel, tá? Álcool líquido. Estamos preparados. Venha para cá adorar o Senhor conosco, que será muito bom. Vai ser muito bom. Então, nós queremos encerrar, neste momento, o culto ao nosso Deus, e nós vamos ficar em pé e vamos orar, e estaremos aguardando os irmãos à noite para juntos adorarmos ao Senhor. Os irmãos que trouxeram suas ofertas, o irmão Juan vai pegar a sacolinha ali, nosso tesoureiro está aqui também. Então, nós vamos... já está lá no ponto, lá o tesoureiro. Então, os irmãos que trouxeram suas ofertas, tragam aqui, que será bem útil na casa do Senhor, será bem usado na obra do Senhor. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te louvamos por essa reunião do teu povo aqui. Te louvamos pelos irmãos que estão em casa, acompanhando, orando, cantando, estão lendo a tua palavra juntos. Nós te louvamos, Pai querido, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Pai, nós queremos te pedir uma oração especial, um pedido especial pelo nosso país. Senhor, tem misericórdia do nosso país. Nós falamos politicamente, nós falamos moralmente, nós te pedimos, Pai querido, financeiramente. Sabemos que estamos atravessando uma crise talvez como nunca pensado, mas nós pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, esteja olhando pelo nosso país, olhando pelos nossos dirigentes, ó Pai, olhando, Pai querido, para cada brasileiro. Senhor, seja conosco, Pai, seja com o teu povo. Não permita que a desesperança venha nos atingir, mas que a esperança, o prazer, e nos leve, Pai querido, a orar mais